Olá, meu nome é Cristiane, eu sou fonoaudióloga aqui na Audiopróteses e hoje estamos aqui para mais um podcast Neurodialogando. Hoje com o Tainan, que é instrutor de ecoterapia, né, Tainan? Vou deixar você se apresentar, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, Cris, boa noite a todos. Então, meu nome é Tainan, sou profissional de educação física, licenciado em bacharelado, atuo há um bom tempo já na ecoterapia. Gostaria de agradecer o convite especial em poder contribuir com o meu conhecimento nessa área fantástica que é a ecoterapia. Que bom. Tainan, então vamos começar, né? O que é a ecoterapia? Cris, então, a ecoterapia é uma metodologia terapêutica que utiliza o cavalo em diferente contexto interdisciplinar, seja ele na área da educação, da saúde ou da equitação, buscando um desenvolvimento cognitivo, motor, social, sensorial e emocional para os nossos praticantes. Isso é bastante coisa. É Não bastante. é simplesmente colocar em cima do É cavalo. amplo? Não, jamais. E existe diferença entre ecoterapia, hipismo e equitação? Cris, sim, há uma grande diferença entre essas três modalidades, tá? A ecoterapia é indicada para pessoas com deficiência, transtorno do neurodesenvolvimento e alterações motoras adquiridas ou emocionais, tá? A equitação, ela é indicada, então, para pessoas que queiram ter um contato com o cavalo, seja ele semanal ou no final de semana. Entender como funciona a condução adequada no passo, no trote e no galope e também o manejo, a escovação, a alimentação e a higienização. Já o hipismo, ele utiliza essas características, porém é um esporte comum que está entre nós, é o salto e o adestramento. Então são coisas diferentes. Se eu quiser, não é ecoterapia, ou é equitação ou é hipismo, por exemplo. Isso. Você vai passar pela equitação, vai ter o primeiro contato com o cavalo, entender como funciona o perfil em si, ter uma interação, o campo energético, isso já é uma comprovação científica, a gente consegue se conectar com o cavalo. Então há uma condição, há um preparo para você iniciar e depois sim passar a montar. E para ecoterapia? Qualquer criança pode fazer dentro dessas condições que você citou ali ou tem alguma contraindicação? Cris, sim, nem todas as pessoas são indicadas, existem sim contraindicações. Eu vou citar aqui três comuns que a gente tem frequentemente. A luxação de quadril é uma contraindicação somente quando há bloqueio de movimento ou dor. Caso não tenha, então sim é uma indicação. Dá pra fazer. Isso. Anteriormente era contraindicado. Se havia luxação de quadril, contraindicava. Hoje entende-se que quando a gente realiza uma flexão de joelho e quadril e uma abdução externa de membros inferiores, há um encaixe melhor do fêmur na fossa do acetábulo. Então é super indicado. Esse paciente terá vários benefícios motores, inclusive de fortalecimento, que ajudará na estabilização. Alguns casos são casos cirúrgicos, lógico, né? Uma outra contraindicação é a escoliose acima de 45 graus. Essa é mais rara, mas temos também. Então entende-se que quando posicionamos o nosso praticante sobre o dorso do cavalo, sobre a sela, tem o efeito da gravidade. O cavalo gera um ajuste tônico e também um movimento tridimensional. O que é o movimento tridimensional? Ele age nos planos para frente e para trás, para um lado e para o outro, e para cima e para baixo. Então, há uma compensação na coluna que pode gerar desconforto e dor. Isso. E outra contraindicação também que temos é as crises convulsivas, quando não há controle. Quando passa-se a acertar o medicamento e há um controle, sim, é indicado o retorno. Então, são contraindicações que são momentâneas. Diante de algumas alterações, é possível retornar para a ecoterapia ou ingressar na ecoterapia. Isso. Alguns ajustes, então, Isso. né? E a partir de que idade que pode entrar para a ecoterapia? Cris, todas as crianças são indicadas a partir dos 2 anos, exceto síndrome de Down. Síndrome de Down é a partir dos 3 anos. Por quê? Entende-se que a formação musculoesquelética ainda não está completa. Pode haver algumas frouxidões ligamentar e também uma possibilidade pequena de instabilidade atlantoaxial. Então, por isso que a gente espera essa idade. Então, utiliza-se a fisioterapia e outras terapias, né, para que haja um fortalecimento adequado e depois sim se beneficia da ecoterapia. Tem alguns pacientes nossos que iniciaram um pouquinho antes dos 3 anos, mas sempre fizeram fisioterapia desde os primeiros dias. Então, tornou-se possível essa condição motora e clínica para iniciar um pouquinho antes, tá? A gente sabe que do 0 aos 6 anos é onde há maior neuroplasticidade, né? A capacidade do cérebro de se adaptar, entender novos comandos de aprendizagem. Porém, a gente precisa respeitar
essa individualidade das idades de cada praticante e de cada quadro clínico, porque é algo que nós notamos na prática que tem muito resultado, certo? Ótimo. E é necessário realizar algum tipo de exame para fazer exame, avaliação médica para poder iniciar a ecoterapia? Cris, sim, é necessário. A gente, por protocolo, sempre avalia o praticante primeiro antes de solicitar os exames. A gente busca analisar como está a função articular, se existe alguma compensação de movimento ou alguma alteração possível para solicitar o exame, tá? Seja ele raio-x bilateral de quadril ou coluna total. E sim, nós temos médico no nosso centro que nos acompanha também, solicita exames específicos, né? E também faz a liberação por escrito ou contraindicando ou indicando e os porquês, né? A gente sempre senta em equipe e debate aluno por aluno, certo? E existe um protocolo, existe um programa que você tem para trabalhar com as crianças? Como que funciona? Cris, sim. A ecoterapia é dividida em 4 programas, tá? O primeiro programa é a hipoterapia, onde o praticante tem o primeiro contato com o cavalo, a gente gera uma aproximação suscetiva, gera um vínculo com a equipe e ele se beneficia mais do movimento tridimensional, tá? Que é o movimento para cima e para baixo, para um lado e para o outro, para frente e para trás. Esse movimento tridimensional, ele se assemelha a 95% do passo humano, tá? Então entende-se que esses estímulos iniciais eles precisam ser organizados com um tempo de duração de sessão também reduzido, dependendo do quadro clínico, e aí vai evoluindo até 30 minutos, 35, enfim. Passando por esse processo, a gente vai para o segundo programa, que é a educação e reeducação. O segundo programa envolve ainda as características do primeiro, porém eu consigo acrescentar atividades cognitiva, atividade sensorial, social e emocional, tá? Dentro de uma abordagem clínica e pedagógica, certo? Passando do segundo programa para o terceiro, que é a montaria pré-esportiva. A montaria pré-esportiva é quando o praticante ainda utiliza desses benefícios do primeiro e do segundo, porém tem um contato maior com o cavalo, com o manejo, o escovar, higienizar, alimentar o cavalo, saber encilhar, ter o primeiro contato com o ajuste da sela, existe uma posição adequada no dorso do cavalo, né? E aí ele começa a ter os primeiros contatos da montaria independente, onde não utiliza mais o auxiliar guia ou utiliza em partes e ele passa a guiar o cavalo sozinho, com o auxílio sempre, né, do profissional na lateral. Evoluindo então do terceiro programa, vai para o quarto programa, que é a montaria esportiva. A montaria esportiva ainda utiliza todos os aspectos do primeiro, do segundo e do terceiro, porém possibilita que esses praticantes participem de esportes, tá? Talvez num próximo podcast eu vou explicar um pouquinho do Paraenduro, que já temos alunos nossos, praticantes, que participaram no Paraenduro. Então a gente evolui dentro da ecoterapia e torna possível a participação de esportes, né? O esporte é muito bacana, gera um vínculo afetivo com outras pessoas e desperta também a competitividade. Quando ela é algo organizada, é positiva. Então fica talvez para um próximo podcast. Já deixamos combinado então. Combinado. A próxima vinda aqui vai ser para falar sobre isso. Então. Combinado. Combinamos aqui para ninguém ficar... Isso mesmo, é um assunto bem amplo, então vai exigir um pouquinho mais de tempo, tá? Combinadíssimo, então. Então a ecoterapia não é simplesmente a criança chegar lá, ser colocada em cima do cavalo. Não, existe todo um processo, né, de avaliação, de entendimento clínico, né, para entender as demandas. Aí sim é organizado, né, para que supra as necessidades e objetivos. E existe uma equipe multidisciplinar, multiprofissional que acompanha ou... Cris, sim, existe uma equipe multiprofissional, tá? Ela é composta por fisioterapeuta, psicólogo, profissional de educação física, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, auxiliar guia, pedagogo e o médico, tá? Todos esses profissionais, e isso é uma equipe ampla, todos esses profissionais podem atender na ecoterapia, tá? Dentro de um contexto, a gente sempre avalia o aluno e direciona para o melhor profissional, ou enfim, a gente costuma conversar entre os profissionais, se ele está tendo físio, então vamos procurar ter um outro atendimento, um outro profissional aqui, dependendo das demandas e da organização semanal de terapia. E você falou que tem que fazer curso, né, para poder fazer parte da equipe e estar lá. Existe curso aqui na nossa região? Não. Cris, sim. O curso é da Andi Brasil, tá? O órgão que regulamenta a ecoterapia.
Eu sei de cursos na região de Florianópolis, de Passo Fundo, de Sertão, também de Brasília, né? E Ponta Grossa. Então existem vários municípios aí que... Mais perto de nós seria Florianópolis, então. Florianópolis, isso. Passo Fundo. Passo Fundo. Passo Fundo, isso. A localização não é muito boa. Isso, Passo Fundo. E que tipos de ataduras, Tainá, das crianças? Cris, então, nós temos 3 tipos de passada na ecoterapia. Agora entra uma questão mais técnica, tá? Andaduras, desculpa. Isso. É tipos de andaduras. Isso. As andaduras são divididas em 3 tipos, tá? O antipistar, que é utilizada para o meu paciente que necessita mais estímulo em uma volta, então o cavalo tem mais contato ao solo, é indicado para o meu paciente hipotônico, tá? É quando os posteriores do cavalo não ultrapassam a pisada dos anteriores, certo? Já o sobrepistar é quando os posteriores pisam exatamente aonde os anteriores pisaram, tá? E o transpistar, que é uma passada mais aérea e indicada para o meu paciente espástico, é quando os posteriores ultrapassam a pisada dos anteriores, certo? Então é uma passada que é mais aérea, gera maior mobilidade e relaxamento para o meu paciente espástico. O espástico a gente encontra mais em crianças com paralisia cerebral. Exatamente. Né? E o hipotônico seria mais nas síndromes de Down, por exemplo. Correto. Que são mais crianças hipotônicas, Exatamente. Com baixo tônus muscular, Isso mesmo. E os benefícios que tudo isso traz? Então, Cris, os benefícios são inúmeros, tá? Eu vou tentar trazer aqui alguns que a gente visualiza todos os dias, né? A gente tem estímulo motor, então, de fortalecimento global, mobilidade pélvica, estabilidade de coluna, melhora da postura, melhora da estabilidade cervical, que muitos pacientes têm dificuldade. Aí, passando, né, disso, eu vou para os benefícios cognitivos, melhora da atenção sustentada, concentração, permanência, segmento de comando simples e complexo, com recursos pedagógicos, isso aí amplia muito mais, tá? Vou também para os benefícios sensoriais, visual, auditivo, tátil. A gente sabe que a gente trabalha com muitas crianças que têm dificuldade de manipular diferentes texturas, né, que tem uma hipersensibilidade, então a gente coloca esse paciente para realizar um manejo. O pelo do cavalo, ele é quente e ele é aconchegante, então ajuda nessa questão tátil, tá? Seguindo isso, tem estímulos emocionais e sociais, despertam um vínculo afetivo com a equipe e com o cavalo, melhora o bem-estar em si, né? Porque a prática da ecoterapia, ela vai muito além disso. Já tem estudos que comprovam que libera endorfina, que é um dos hormônios do bem-estar, né? Sim. Então a prática, ela gera ajuste tônico, devido a essas microlesões boas, produz esse hormônio que é o do bem-estar. Ou seja, a neuroplasticidade funciona a todo momento aí. O tempo todo, com certeza. Que legal. Não tinha ideia que era tudo isso. É muito amplo e trouxe só um pouquinho do que é ecoterapia. Tem muito mais por trás disso tudo. Mas acho que já deu para o pessoal, né, que nos assiste ter uma ideia do que é, porque às vezes a visão que as pessoas têm é justamente isso, colocar em cima do cavalo. Isso, não. E não é isso, Não né? é isso, tem todo Ou um melhor, estudo. não é só isso, né? Tem todo um estudo, né? Até vou trazer aqui uma questão particular, né? Os chineses tentaram criar um cavalo robô para tentar suprir e trocar, né, o nosso cavalo em si. Porém, não tinha o mesmo contexto social e emocional e sensorial dentro dessa abordagem terapêutica que é o contato com a natureza. Então, os estímulos motores tinha, mas essa área social, emocional e sensorial não conseguimos. Que é tão importante quanto. Com certeza, né? Com toda certeza, exatamente. E eu acho que faltou você contar para nós onde é que você atende, onde é que você trabalha, para quem assiste, que queira te procurar, que queira te encontrar. Então, Cris, eu atendo hoje na APAI, né, na APAI de Joaçaba, e atendo também no bairro Contestado. Lá tem um ambiente totalmente ao ar livre, em meio à natureza, com um contato fantástico, com uma aproximação fora do contexto do que nós vivemos hoje em dia, do mundo de telas, né? Então lá tem uma aproximação e um contato com a natureza fantástico. E como é o nome do lugar? É Centro de Ecoterapia Tainá de Vens. Faz o merchan aí, aproveita. Isso, aproveitar, né? Aproveita, mas é isso aí. E faz teu merchan aí. Isso. Mas gostaria de agradecer, Cris, pela oportunidade em poder passar um pouquinho do meu conhecimento do que é ecoterapia, do contexto em si, é algo muito amplo, algo que não é tão novo, mas ainda
vocês vão ouvir muito em falar, né? É algo que está crescendo e tem benefícios inúmeros, tá? Por isso de todos esses benefícios, Sim, né? com certeza. A evolução que a gente vê das crianças que a gente atende aqui, que tem em comum, Atendemos crianças em comum, exatamente. É muito gritante a diferença que eles apresentam a partir do momento que eles começam a fazer essa terapia, né? Isso. E quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado, né, vir conversar com a gente, explicar, porque realmente é um assunto que as pessoas não têm muita noção mesmo, né? Exatamente. Do que é. Isso. Vou voltar à frase de que acham que é só colocar em cima do cavalo. Que é um passeio, né? Anteriormente se entendia isso, porém hoje com o avanço da ciência, né? Há muito estudo científico saindo agora, né? Sobre os benefícios da ecoterapia. Por isso, disso tudo, né? A gente busca sempre a atualização, porque é algo que está em constante evolução. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vamos deixar registrado aqui o próximo, então. Exatamente. Para que você não fuja. Exatamente, para falar sobre o Parenduro, né? Exatamente. Isso. Cris, agradeço novamente, então, a oportunidade e muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do nosso podcast. Aguarde os próximos.